Você sabe o quanto cobrar pelo seu atendimento na área da estética? Então, eu estou aqui no carro e aguardando minha filha num estacionamento. Já tô com meu roupão para dormir do Harry Potter e estava pensando aqui, né? Quantas pessoas me perguntam sobre isso, sobre essa questão importantíssima do valor da sessão. E vocês sabem que quem me conhece, eu sou assim, eu sou simples. Eu não vou fazer uma escova no cabelo, me maquiar, inclusive tô até sem filtro aqui, tá? Fazendo esse vídeo para vocês. Me maquiar, colocar eh, salto, ficar daquele jeito, porque eu sou assim. Eu sou uma pessoa muito transparente, na verdade. E eu não tenho vergonha de vir aqui fazer um vídeo para vocês com o meu roupão do Harry Potter. Mas, o que que eu quero dizer para vocês? Então eu estava aqui passando o tempo e eu lembrei de uma história há alguns anos atrás, não vou contar quantos, né? Mas logo que eu comecei a trabalhar na área da estética, na parte de drenagem pós-cirúrgica, eu me lembro que eu fui para Curitiba, eu fiz um curso com a melhor professora ever do mundo, que é a doutora Denise, da Inspirar. Maravilhosa, querida, expertise nas alturas. E eu falei, se eu vou aprender a fazer uma drenagem no pós-operatório, eu vou fazer com a melhor. Então eu fui lá e fiz o curso com a Denise. E quando eu voltei para minha cidade, que é Guarapuava, muito empolgada para atender, eu nem tinha a franquia do ISP Saúde ainda, né? E muito empolgada para atender as minhas clientes de pós-operatório de cirurgia plástica, com todo o conhecimento que eu recebi. Aí eu coloquei um valor, claro, para sessões, né? Então, na época, eu me lembro que o pacote era 300. Não liguem que eu olho aqui porque tem pessoas passando e aí me tira um pouco o foco, mas vamos lá. O pacote para drenagem linfática facial naquela época mesmo, tá? Lá no início, 2004, 2005, quando eu comecei a trabalhar com isso, é, eu fazia o pacote naquela época por R$ 300. Então, assim, partia do princípio que a pessoa fazia uma cirurgia plástica, gastava uma fortuna, e aí, para pagar R$ 300, né, de pós-operatório, com a drenagem especial que eu aprendi, que é do Bruno Chicle, que é uma drenagem francesa, que não tem perigo de soltar ponto, não tem perigo de fazer nada, porque ela tem toda uma técnica diferenciada. Inclusive, eu ensino essa drenagem nos meus cursos. Mas isso não veio ao caso. Voltando lá, R$ 300. E eu me lembro que uma vez uma cliente chegou para mim e falou assim: Ah, eu quero fazer. E ela chegou como se ela tivesse sofrido um acidente de carro. Tava tudo roxo o rosto dela e tal. Aí eu falei: É R$ 300, R$ 30 cada sessão. Imagine, gente, R$ 30. Aí ela disse assim: Não, mas eu consegui uma pessoa por R$ 15 a sessão. Falei: Então a senhora fica à vontade, vai lá, né, fazer a sua sessão. E aí ela era de noite, na época não tinha essa questão de celular. Ó, gente, eu sou das antigas, hein? E ó como minha pele tá boa. Mas eu não vou contar a minha idade. Aí, o que aconteceu? Essa mulher, ela ligou para mim à noite, era na época do telefone fixo, desesperada. Ai, Lu, eu tô com muito inchaço e dor aqui na frente da minha orelha, na região da mandíbula, etc, etc. Aí eu disse para ela assim: Ai, a senhora pega então o seu marido, porque ela tinha feito a cirurgia em Curitiba, na capital do Paraná. Eu moro no estado do Paraná. A senhora pega seu marido, vai para dentro do carro, liga para o seu médico e vai direto para Curitiba, porque na drenagem que a senhora fez, com certeza soltou os pontos. E aí, ela, mas você não pode me atender? Eu falei: Olha, coloca uma compressa gelada e vai para Curitiba. Eu não posso atender a senhora nesse momento. O barato sempre sai caro, né, gente? Ainda mais uma questão assim tão delicada como a cirurgia plástica. Mas tudo bem. Aí teve uma outra pessoa que me buscou para pós-cirúrgico de lipoaspiração e abdominoplastia. E aí, na época, o meu pacote corporal era R$ 800, gente. Olha que baratésimo, se você for olhar no valor de hoje, né? Mas tudo bem, era o preço da época.
E era R$ 80 cada sessão e eu sempre cobrei R$ 150 naquela época eu cobrava a avaliação, porque a avaliação é tudo, não tem como você começar a fazer um tratamento com uma pessoa sem avaliação. "Ah, mas eu consegui mais barato", mesma história, vai lá. Aí essa pessoa, ela chegou um dia com pra uma conhecida minha e falou assim: "Viu, você pode pedir para ela me atender? Porque a minha barriga tá toda dura". Claro, encheu de fibrose aquela barriga, e aí a amiga dela veio falar pra mim: "Viu, ela tá com vergonha de pedir pra você, mas você pode atender?". Eu falei assim: "Não". Ó, gente, isso eu faço desde sempre. Nunca resolvo o pepino de outra pessoa. Então, se alguém fez um problema lá, causou um problema em alguém, eu não vou resolver. Eu só atendo, né, agora não atendo, né, mas eu atendia minhas pacientes e nunca pegava o pepino de ninguém. Nunca, nunca, nunca. Primeiro, porque é uma questão de ética profissional. O outro fez a CAGADA, né, ela que resolva ou ele que resolva. Mas onde que eu quero chegar? Na questão do valor da sessão. Então, desde que o mundo é mundo, você vai ter o teu valor da sessão. Claro que para calcular uma sessão de estética, você precisa colocar teus custos operacionais, teus custos variáveis, fixos, né, que envolve os custos variáveis, fixos, a mão de obra, e tudo aquilo que você sabe, aluguel, se a tua sala é alugada, despesas com funcionários, etc, etc, etc. Não vou entrar nesse mérito aqui, né, se alguém quiser depois pode me chamar que eu dou uma consultoria e ensino como calcular o valor. Mas eu quero falar sobre o meu pai. Olha só a volta que eu tô dando hoje. E eu lembro que eu cobrava R$ 100 uma sessão de drenagem linfática avulsa e R$ 80 no pacote. Aí eu cheguei para o meu pai e falei assim: "Pai, eu tô tão triste, porque todas as pessoas que me buscam, quando eu digo o meu valor, elas dizem que encontram mais barato e não fazem a sessão comigo. Inclusive uma desmarcou porque ela disse que conseguiu a sessão de drenagem por R$ 25. Aí o meu pai, muito sábio, vocês sabem que eu trabalho também com constelação sistêmica familiar, e na constelação o pai é dinheiro. Então, o meu pai veio com esse insight, ele falou assim para mim: "Olha só, você tem tuas clientes, enquanto você atende 1 hora uma cliente, você ganha R$ 100. A outra, tua vizinha, concorrente, mais barata, ela precisa atender 4 horas, ou seja, 4 clientes para conseguir a mesma receita que você". O meu pai, ele nem tinha se tocado, mas ele estava falando da mais-valia, de Karl Marx, né. Não tô citando Karl Marx por causa que ele é um estudioso da questão do tempo. Não me venham com política aqui, tá bom? Vamos lá. E aí o Karl Marx fala da mais-valia, que você deve ganhar o máximo de valor pelo tempo trabalhado. Mas na mais-valia, quando você fala em tempo, você está falando do tempo que você está deixando de viver ou de fazer outra coisa para desempenhar tal função. Então, uma pessoa está trabalhando, ela não está, digamos, quando ela recebe o salário, ela não está recebendo o salário pelo trabalho, ela está recebendo o salário pelo tempo que ela se colocou à disposição naquela função. E está acabando o tempo aqui, eu sou tagarela, mas onde que eu quero chegar? Gente, façam o valor de vocês, se valorizem, se diferenciem no mercado, não sejam Maria vai com as outras, não atendam as pessoas que vieram de outras pessoas que fizeram uma catástrofe com elas e prestem atenção no tempo que vocês dispõem para fazer o trabalho. Então, o ideal é menos tempo e maior valor. Então pensem nisso, principalmente vocês que trabalham com laser day, que às vezes ficam o dia inteiro atendendo com laser, ou outros tipos de terapias. Às vezes você entra às 7 horas da manhã na clínica, sai 10 horas da noite e não está vendo dinheiro. Por quê? Porque o teu valor está muito barato. Então, aproveitando, né, que eu estou aqui no carro, usando o meu tempo, da melhor forma possível, que é conversando com vocês. Estou falando assim, e mas depois eu faço mais um vídeo sobre isso, explicando com mais detalhes. Mas sempre é muito bom estar aqui com vocês, trocar umas ideias interessantes.